Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin briga para romper o padrão de acumulação que temos há 8 meses. Estamos sim muito próximos e este rompimento pode dar o start na alt season. A gente mostrou nos últimos 2 dias exatamente o cenário que nós temos pela frente. E com a alt season, altcoins explodem. Mas é sempre importante que a gente que está de olho em altcoins explosivas, a gente se posicione muito antes delas valorizarem. E é justamente neste vídeo que a gente vai avaliar mais ativos que podem fazer pelo menos 10 vezes de multiplicação. É isso que a gente vem fazendo nesta última semana. Estamos em busca das altcoins que têm a capacidade, o potencial de fazer pelo menos 10 vezes. E estamos construindo uma carteira que a gente vai discutir e vai, sim, adicionar mais ativos. A gente tem um conteúdo extremamente bacana para te apresentar neste vídeo, então fica até o final. Antes, como de praxe, eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Mesmo ativos que você, porventura, possa não considerar que tem o potencial de fazer 10 vezes, ainda assim, eu peço a você, deixe nos comentários todo e qualquer ativo que você quer que eu avalie. O Bitcoin está na batalha para fechar a semana que se encerra. Candle, vela semanal, se encerra no domingo, às 21 horas, horário de Brasília. Se a gente fechar acima de 68 mil dólares, o domingo, a gente terá um movimento de rompimento no semanal de um padrão que já vem se acumulando há 8 meses. Não é pouca coisa não, são 8 meses de acumulação para o que pode ser uma bandeira de alta a partir do rompimento. Tendo este rompimento, a gente tem a maior probabilidade de buscar justamente a faixa, 150 mil dólares para os próximos meses. E é isso que a gente tem que ficar de olho. Então não esqueça, 21 horas, horário de Brasília, domingo, a gente tem sim que ficar atento para o potencial fechamento da semana. 68 mil dólares, pelo menos. Fica atento. Mas vamos de forma objetiva para as altcoins. Por quê? Porque as altcoins podem colocar um sorriso muito grande no nosso rosto. E se você não assistiu o vídeo que eu gravei ontem, confira. A gente tem sim um cenário extremamente bullish. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo com o melhor cenário possível, que é o cenário que está se desenhando hoje. Mas vamos falar das altcoins? Vamos falar dos ativos que já estão na carteira e que têm potencial. É plausível, existe a possibilidade de fazer sim 10 vezes e a gente está trazendo aqui esta avaliação do ponto de vista gráfico. Existe sim a necessidade de estudar o projeto, o setor, entender de uma forma muito mais macro o que esses projetos que estão aqui listados fazem e podem entregar. Do ponto de vista gráfico, que é o nosso objetivo, a gente já colocou uma série de ativos. E mais uma vez eu falo, não é para você copiar e colar, não é para você entender que isso é garantia, que você vai colocar 10 mil e vai sair com 100 mil. Ah, vou colocar 1.000 em cada ativo e eu vou sair com 100 mil. Não é assim que as coisas funcionam. Qual que é o nosso objetivo? Não é trazer aqui indicações de compra ou venda. O meu objetivo é levantar uma discussão com base gráfica. Te apresentar o que eu faço, o que eu vou fazer, o que eu sempre estou fazendo e trazer alertas com base no gráfico.
Mais uma vez, não é indicação de compra e venda. Faça a sua própria análise, pois no final, o responsável pelos seus investimentos, adivinha, é você. Então sempre vamos avaliar com muito cuidado. Qual que é o meu trabalho aqui? De trazer alertas e levantar essas questões. Existe sim esta possibilidade, cenário é plausível para que isso aconteça. Qual o cenário? É o melhor cenário possível. Bitcoin rompendo topos, batendo 150 mil dólares, quiçá mais. A gente vendo o Total 3, que é o market cap das altcoins, também acelerando, porque normalmente a gente vê uma aceleração das altcoins junto ao Bitcoin, e a alt-season. O que é a alt-season? É a queda na dominância e a aceleração agressiva das altcoins. É neste cenário que a gente levanta aqui possibilidades. Probabilidade, a gente sempre vai traçando conforme o tempo passa. Esteja ciente disso. E a gente separou o quê? ENA. Eu enxergo que sim, existe essa possibilidade, esse potencial de fazer 10 vezes para quem comprou nesta faixa. Alguns dias atrás, a gente falou desta possibilidade. Ó, tem um ombro cabeça a ombro, tem uma faixa de retração de Fibonacci, é uma base de preço, pós-rompimento de uma linha de tendência de baixa, isso aqui abre oportunidade. O ano precisa sim de confirmação de alta. Então o ano ainda está em aberto. Tá vendo aqui que tem um rosinha? Este rosinha ainda precisamos de confirmação. Render e Pendle, eu vejo que são, sim, dois ativos com potencial. Render e Pendle têm esse potencial em um cenário específico. Celestia, se romper esta faixa, voltar para uma correção, abre-se um caminho para uma aceleração e a gente pode sim acabar vendo também Celestia tendo uma valorização interessante ao longo dos próximos meses. Kusama precisa de quê? Precisa de confirmação. Vale o mesmo de One. Então, tem um cenário bullish, pode alcançar valores bem mais elevados? Pode. Mas a gente sempre começa aonde? Do começo. Olha que lindo. A gente precisa de um pivô de alta. Para quem é mais conservador, é isso aqui, ó. Rompimento, teste. E aí sim abre este cenário oportuno, passando dos 22, 23 dólares. Ah, Luan, mas a gente está no fundo do fundo, suporte máximo. Confia no projeto? Este é um ponto que te coloca com o melhor risco-retorno em muito tempo. A gente está falando aí de histórico. Ele teve um preço acima do preço atual lá atrás, em 2020. Então a gente está falando aí de 4 anos. É o melhor preço em 4 anos. A gente está numa faixa muito crítica. Só que se a gente começar a ver perda deste suporte aqui, ó, aí as coisas ficam um pouco complicadas. Então eu gosto de trazer sempre este lembrete. Ele tem este potencial de fazer 10 vezes? Tem. Tem sim. Mas para isso precisa mostrar força. Eu sei que muita gente gosta de KSM, Kusama, e para quem está de fato totalmente consciente, este pode ser o melhor ponto considerando risco e potencial retorno. DOT, idem. Precisa de rompimento? Precisa, mas ainda está no cenário aí de One e KSM que necessita de uma confirmação. SUI, eu sei que muita gente fala de SUI, então eu já vou emendar o seguinte, uma análise de SUI com, tem potencial de fazer 10 vezes? Tem essa possibilidade? Esse cenário é plausível? É plausível em um movimento específico de confirmação de alta que a gente teve? Não. A gente confirmou o rompimento desta resistência, ponto 1, ponto 2, ponto 3, rompemos na semana passada e agora? Ainda não. Ainda não. Então, se ainda não tivemos o rompimento, ainda existe o cenário de correção. E eu gosto de traçar lá de baixo. Então, a gente ainda existe o cenário de busca por 1,64 a 1,19.
enquanto a gente não tiver o rompimento, teste, e aí sim abrir espaço para valorizações, a gente ainda pode corrigir. E se tiver esta correção, a sua probabilidade de fazer aí 10 vezes aumenta, porque o risco fica muito melhor, né? Você tem um risco minimizado e o retorno acaba sendo muito mais interessante. Mas quem comprou aqui no rompimento, e eu chamo a atenção para, presta atenção em padrões de baixa que estão próximos de rompimento. Esse tipo de aceleração aqui que a gente teve, ó, rompimento, teste, explosão, está muito perto de se repetir aqui, render, Celestia também, tá? Rompimento, teste, abre espaço. Pendle fez isso, na verdade Pendle nem fez isso, Pendle foi embora e agora já está diante de um pivô de alta mais forte. Mas a gente tem vários ativos que estão justamente nestes pontos. E aqui, quem comprou SUI logo depois do seu rompimento do padrão de Cunha, comprou aí na faixa de 0,80, tem um cenário bem plausível para fazer 10 vezes. Plausível, possibilidade. Certeza? Não existe. Volto a repetir, certeza não existe. Não quero aqui trazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sei que muitos iniciantes podem ter esse ímpeto, mas não o faça. Estuda, avalia. Lembra que a gente está investindo para o longo prazo. E um ponto muito crítico. Não coloca dinheiro, por favor, não coloque dinheiro em algo que você não faz a menor ideia do que faz. SUI, que bonito nome, eu vi no Instagram, eu vi no YouTube X, eu vi na rede social XYZ, vou comprar. O que SUI faz? Qual é o tamanho de SUI? Por que você vai comprar um negócio que você não faz a menor ideia do que entrega? É grande, não é? É um projeto gigante, é 1 bilhão, é 1 milhão? Qual é o market cap? Está em que setor? Você tem que fazer essa avaliação. Por quê? Pensa comigo, você vai no restaurante, você vai pedir a comida sem saber o que vem? Vamos falar, você é alérgico a camarão, só que você vê lá um macarrão com molho muito bacana e você simplesmente pede. E se vier com camarão? O que acontece com você? Tá entendendo? Você sempre olha o que tem no ingrediente. Olha só, que maravilha. Tem camarão, não posso comer camarão, vou para outro prato. É isso que você faz e, fazendo uma analogia bem ridícula, você deve fazer isso com seus investimentos. Dá uma olhada, estuda, entende, busca conhecimento. Conhecimento é poder. Neste mercado, não se sustenta quem é apostador, quem conta com a sorte. Saiba disso. Seguindo, True. Então, SUI tem esse potencial? Tem, em uma correção ou numa confirmação até de rompimento. Diminui a probabilidade de você atingir esta quantidade de multiplicação. Do ponto de vista gráfico, tá? Muitas vezes o gráfico ele não vai medir o potencial máximo em uma aceleração muito agressiva que ocorre muitas vezes em uma out-season. Eu faço questão de lembrar. Por isso você precisa desse complemento, entender o projeto e acompanhar a evolução desse projeto. Mas o básico é entender o projeto, dominar o projeto. TrueFi. Tá difícil, hein? Caramba, foi, rompimento, não confirmou, volta. Aqui é uma faixa de suporte importante. Abre espaço para posteriormente fazer essa 10 vezes? Abre espaço. Mas, como eu sempre falo, precisa de confirmação. Este é um tipo de projeto que ele é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Você tem que tomar um cuidado um pouco maior. Porque ele não está demonstrando força clara. Então a gente está em fase de acumulação. Mas a análise gráfica sozinha não deve ser considerada como vou comprar, não vou comprar. Olha o projeto.
Tem muito bom projeto que está trazendo oportunidade e está em preço bem baixo. Projeto bom, desvalorizado e que aí sim tem um potencial muito interessante de fazer 5, 10, 15, 20, 30, 50 vezes que seja. Luan, por que você não me traz esses ativos então? Porque aqui eu quero de fato analisar aqueles ativos que você está me trazendo. Você está apresentando e está colocando aqui os ativos que você quer que eu avalie. Você quer ter acesso à minha carteira, aos projetos que eu de fato estou investindo? E muitos aqui eu tenho, tá? Render, Pendle, eu tenho Celestia, eu tenho vários, PIF, eu tenho vários projetos aqui que eu enxergo potencial. Mas você quer ter acesso à minha carteira completa? Aí você tem que participar do nosso grupo Premium, grupo do desafio. O que são esses grupos? São 2 grupos fechados que eu apresento 100% do que eu faço. Você tem acesso à minha carteira e muito melhor, você tem acesso ao porquê. Como eu construí a minha carteira, o que eu estou adicionando à minha carteira, o que eu estou vendendo da minha carteira. Você tem acesso. O que eu utilizei para identificar os setores que eu vou investir. Como que eu comprei os alfas, aqueles maiores ativos? Como que eu comprei as gemas? O que eu identifiquei? Qual foi o caminho? O que eu busquei? Isso é conhecimento. Porque quando eu te mostro exatamente o que eu estou fazendo, qual é a minha estratégia, qual é o plano por trás das decisões, com base gráfica, análise on-chain, com análise de projeto, você aprende. E você aprende a fazer sozinho. Você não fica refém. Isso, entender o porquê, entender o processo é vital para que você possa tomar decisões. Entenda, decisões para os próximos muitos anos. Eu não estou aqui para te entregar conteúdo para um mês. Ah, eu entro num grupo de sinais e eu recebo lá um monte de trade e eu saio de 10 mil para 100 mil. Não é assim que funciona. Quando você investe em conhecimento, você aprende, você evolui. E aí você toma a decisão com o pé no chão. Você não passa a noite em claro se estressando. Você não passa o trabalho, o período que você tem que trabalhar olhando o celular o tempo inteiro. Por quê? Porque além de eu mostrar a minha carteira, os meus trades, estratégias por trás dos trades, você ter acesso a diversas aulas que te dão base, além de ter suporte 1 para 1 comigo, você fala diretamente comigo. Você tem no grupo Premium e Desafio atualizações. Se existe algum movimento específico extremamente importante, você é informado. Não importa a hora, o dia, se é feriado, se é ano novo, se é Natal, eu sempre estou disponível e online para te alertar quanto aos diversos cenários. Detalhe, a gente estuda os cenários prováveis e menos prováveis e faz planos de ação. Para você que quer investir nesse conhecimento, ele custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. E tem um plus. A gente está com uma parceria com a BitJet, que é a corretora que eu utilizo para fazer as minhas operações. E você tem um desconto de 25%, é isso mesmo, 25% na aquisição dos 2 planos vitalício. Como faz para participar? Entra neste grupo aqui, que é o grupo Premium. Que é o grupo Premium não, o grupo Premium está à disposição. Você entra no grupo geral do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Vai na última mensagem desse grupo, clica no @oficial no FX que vai ter disponível para você e ao clicar um chat com o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. É desta forma que você tem acesso e pode adquirir os nossos produtos. Seguindo com o TrueFi, está num ponto crítico. Para quem tem uma visão, sim, de que é um bom projeto, você tem aqui uma faixa muito clara de suporte e um potencial muito grande em um movimento de confirmação de alta. Vamos acelerar? Gala, idem, precisa de confirmação. PIF já está acelerando. Olha só como o PIF está demonstrando força
E a gente está diante de um pivôzinho de alta, que pode até confirmar um ombro cabeça a ombro. E pode levar uma aceleração. MKR, era esse cara que eu queria conversar com você. Porque é o seguinte, MKR é um projeto graficamente interessante? É. Teve o seu round bottom, LTB rompida, acelerou, atingiu os $4.000, saindo lá de baixo de $500. A gente teve uma aceleração muito grande, só que agora ele está corrigindo muito forte. E se eu puxar deste fundo aqui, de lá de trás, de maio de 23 até aqui, a gente está numa faixa limite. É um projeto que ainda tem um potencial? É. Mas ele não está demonstrando força. Ele está demonstrando uma fraqueza muito grande. É uma porcaria, vai a zero? Não. Mas, como a gente está construindo uma carteira e a gente quer buscar os ativos que têm uma probabilidade maior e até um cenário plausível de busca por 10 vezes, a gente tem que tomar cuidado com ativos que estão extremamente fracos. E MKR é o caso. E eu vou tirar MKR da minha lista aqui que a gente está construindo. Então MKR, tchau. Enquanto não mostrar força, não adianta, não tem o que fazer. E assim, é um bom projeto, eu confio no projeto, tudo bem. Muito cuidado. Por quê? Porque ele segue numa demonstração de fraqueza. Para quem comprou nessas faixas inferiores, ainda maravilha. Está numa faixa de correção e a gente tem, sim, esse potencial de rejeição? Tem. Mas eu tenho que ser aqui bem objetivo e deixar ele tranquilo. A gente vai voltar a ele nas próximas semanas. Mas por enquanto, ele vai ficar de fora. Cardano. Me pediram Cardano. Cardano tem potencial de fazer 10 vezes? Ele teria que romper o topo anterior. Sendo extremamente sincero, isso é uma opinião pessoal minha. Eu não vejo este movimento para Cardano. Por quê? Cardano não está fazendo nada. Seu CEO não faz absolutamente nada. Não entrega nada no projeto. Isso eu posso te falar porque é de conhecimento público. Todo mundo sabe que Cardano não está fazendo nada. É por isso que Cardano teve aquela aceleração no final do ano e não está tendo uma demonstração de força. Ah, Luan, mas ele está numa acumulação com muitos projetos. Pode ter aceleração? Pode. Mas eu não vejo como plausível, pelo seu tamanho, inclusive, que ele faça 10 vezes. Os investidores de Cardano que me perdoem, mas é a minha consideração, certo? Discuta. Será que tem potencial para Cardano fazer 10 vezes? Vamos avaliar. Outra avaliação. Shiba Inu. Projeto que vem lá de trás, meme coin, teve uma big valorização, está diante de uma valorização atualmente e para fazer 10 vezes teria que sair de 18 aqui e passar do topo anterior. Vou ser extremamente sincero, não vejo este potencial. Para mim, meme coin ela não se tornou um projeto que furou a bolha de meme coin. Meme coin é hype. Pode ter o seu hype, tem uma comunidade muito grande, muita gente confia, gosta do projeto, mas para mim, e eu estou falando pessoal, eu não vejo essa possibilidade. Market cap muito robusto, teria que ter um hype muito grande voltando, depois de todo o movimento de alta extrema e depois queda extrema que teve. Eu, sinceramente, acho improvável. Impossível não é impossível. Por isso, Shiba Inu também é um ativo. Vai ficar aí com a sua bandeirinha amarela, em que eu não vejo esta possibilidade. Então, vamos apagar. A iOS. Vamos lá. Projeto correlacionado à inteligência artificial. Tem um bracinho em DePIN. Eu comprei na linha roxa. 0,1197. Eu fiz praticamente 10 vezes. A gente chegou aqui a 1,09. Eu comprei aqui. Na verdade, eu comprei aqui, ó, em janeiro de 24. Comprei muito bem.
eu e todo mundo que comprou muito bem, e diga-se de passagem, muitos integrantes do Premium compraram muito bem conosco, porque receberam a informação, o detalhamento no momento da compra, vão muito provavelmente fazer mais de 10 vezes, porque é um projeto que tem uma solidez e está demonstrando uma resiliência muito bacana. Teve sua correção? Obviamente, mas está muito forte. E está num setor específico, em um cenário específico, pode ter uma grande valorização. Mas quem chegou agora pode ter essa valorização? Eu enxergo que por projeto pode sim ter essa valorização. Por projeto, por setor, por até um hype que esse setor pode ter nos próximos meses, eu acho que é plausível. Esse cenário é plausível. Graficamente é plausível? Não. Mas do ponto de vista de projeto, ele tem essa capacidade? Teria que atingir aí 7, 8 bilhões de dólares. Hoje pode parecer loucura, mas para um mercado que a gente considera que pode atingir 3,5 a 4 trilhões e meio, que é o market cap das altcoins projetado, isso pode acontecer, tá? Então é algo que eu acho que sim, é real. Existe o cenário possível. E se eu puxo aqui, ó, do fundo, deste último fundo ascendente aqui, ó, a gente coloca um cenário plausível. Seria a extensão mais agressiva, mas ainda assim a gente coloca que é totalmente plausível. Estamos diante de um padrão rompido com uma proximidade muito grande da gente ter um ombro, cabeça e ombro do lado direito aqui. Isso por si só já nos levaria ao topo. Tá? Então fica de olho. A gente está vendo uma valorização interessante nesses últimos movimentos. O nosso amigo iOS atingiu uma faixa de retração. Tá? A gente traça desse fundo até esse topo aqui. Tivemos uma retração na área próxima a 618. E agora a gente está diante de um pivô de alta. Neste caso, você pode avaliar um rompimento ou até uma correção maior. Não quero ficar de olho ou preso no gráfico DCA. Tá? A AVE vai pelo mesmo caminho. Por quê? Teve uma valorização bem grande e eu te falo, eu tenho a AVE, eu comprei a AVE nessas faixas de preço também. Tá? A gente já está aí com uma valorização bem grande e por a AVE ter um projeto que está tendo uma demanda muito grande, a gente está vendo uma sustentação muito grande em AVE. A AVE está muito forte. Está longe de ser um dos projetos que está lateralizando, mas não. Já iniciou a sua aceleração e está caminhando a passos largos para ter mais uma confirmação em pivô de alta com pernadas para cima. Tá? Então, a gente está caminhando já para atingir a outra faixa de resistência. Só que conforme a demanda pelo projeto e os empréstimos com base em AVE aumentam, a gente pode acabar vendo uma valorização ainda maior do projeto. É plausível a gente bater, sei lá, 1.500 dólares em AVE? Sendo extremamente sincero, plausível é. Pelo projeto. Graficamente, a gente teria que dobrar, na verdade, até quase triplicar o topo anterior. Acho impossível? Não. Mas uma correção melhora e muito o seu risco e retorno, tá? Então, pés no chão para quem comprou antes. E a gente falou, olha, o que eu falei de AVE, falei pra caramba. Quem aproveitou, obviamente, tá no lucro aí. Agora, quem ficou de fora pode avaliar retrações de Fibonacci. E a gente tem retrações de Fibonacci, tá? Aqui, até 116 dólares começa a ficar extremamente interessante. Ou aguardar o pivô de alta. Não quero olhar se vai subir, se vai cair, eu quero comprar. DCA, beleza? Zilliqa. Li não está ainda em fase de aceleração. Então a gente não pode atestar. Possibilidade existe? Existe. Tá? Existe, a gente teria que chegar para esta faixa de preço aqui, que não é impossível. É um projeto que tem o seu valor, tem o potencial, mas
precisa inicialmente romper a faixa de 0.017. Aí sim a gente aumenta a probabilidade dele acelerar e aí sim cenários mais bullish podem acontecer. Luan, gosto muito desse projeto. Risco retorno tá maravilhoso, porque tá no suporte. A Evo, esse é um outro projeto que tem esse potencial. Por quê? Ele tá numa sustentação, tá até em um round bottom, construindo um round bottom aqui, tá? Está aqui construindo um round bottom. Já que a gente tem aqui, tá? Eu posso ignorar isso aqui. Ele está construindo um round bottom. Eu não vou perder muito tempo no desenho do round bottom, porque fica ruim. Mas, vamos lá, vamos ver se eu consigo. A gente tem o round bottom aqui. E este round bottom, ele é um padrão de inversão de tendência. Você vê que a gente teve uma queda e agora a gente está numa faixa bem interessante de acumulação. Tem um suporte extremamente claro. Faixa de saída, suporte extremamente claro, tá aqui, ó, 0,26. A gente está em 0,35. Ah, já está longe. Será mesmo? 23% com potencial de 10 vezes. 11 vezes, na verdade, tá? 10, 11 vezes. Tem esse potencial? Tem. É um projeto que é interessante. Abre espaço, tá? Vou tirar a Zilliqa, porque ele já não estava sendo considerado. Então, por enquanto, ó, a IOS, a AVE, a EVO, potenciais aqui. VRA, tem o potencial? Tem o potencial também. Por que tem o potencial? Gema. Gema tem sempre grande potencial de valorização, embora seja de risco altíssimo. Você tem que ponderar com muita tranquilidade, muita calma para tomar uma decisão em gemas. Você não pode fechar os olhos e falar, vou ter só gemas, porque elas vão fazer 100 vezes. Pode fazer 100 vezes? Pode, mas pode cair 99,9%. Lembre-se disso. Mas gema é, sim, possibilidade. Abre-se esta possibilidade. Só que gema você tem que estudar o projeto, hein? Não vai comprar a torto e direito. Mas aqui, olha só. Aqui a gente tem algo bem interessante. Um ombro, cabeça, ombro em potencial. Você pode usar. Não vai fazer trade em gema, tá? Nem sei se VRA tem oportunidade de trade. Mas aqui é o seguinte. De forma bem objetiva. Você tem ombro, cabeça e ombro no semanal, certo? Você tem, obviamente, para aumentar essa probabilidade de alta, romper esta faixa, o que seria também a confirmação do ombro, cabeça, ombro, inverso. E você tem aqui 29,65% de risco. Logo de cara você tem 15 para 1, por quê? O potencial é de 422%. Mas para fazer 10 vezes ele teria que ter um movimento mais agressivo. Concordo, mas quando a gente está falando de gema, este movimento ele fica mais plausível. Por quê? Porque os bons projetos, as boas gemas, elas vão invariavelmente receber aportes financeiros que podem ser nem sempre substanciais, mas como a gente está falando de projetos com 5 milhões de dólares de market cap, 10 milhões, 12 milhões, fica um pouco mais fácil. É mais fácil também para derreter e ir a zero? É, muito mais. É de altíssimo risco. Mas algumas gemas na sua carteira podem ser interessantes. Com equilíbrio, sempre com equilíbrio. Então, VRA, eu acho que é plausível? Eu acho que é plausível. É possível? É possível. É provável? Se a gente começar a confirmar este movimento aqui de ombro, cabeça, ombro, que você já tem aqui logo de cara, um potencial de risco e retorno. Ah, Luan, mas a gente não vai lá para o topo. Não vai para o topo. Se a gente romper, a gente vai primeiro para esta faixa, esta área de resistência. Passando dessa faixa, a gente tem a próxima faixa de resistência, que é o seu topo, tá? Mas você tem um risco e retorno aqui extremamente interessante, que pode fazer sentido. Vamos colocar em azul. SDAO. Eu não gostaria de trazer esta mensagem, mas isso aqui, ao contrário disto aqui, que é uma bandeira de alta, isso aqui é uma bandeira de baixa. SDAO
vai para o buraco. Se não mudar absolutamente nada até o final da semana, SDAO tem grandes chances de ir para o buraco. Que buraco? Este buraco aqui. Tem grandes chances da gente buscar 0,14. Eu estou falando isso não porque eu não gosto de SDAO, eu estou olhando o gráfico. Aqui está muito claro para mim. Então, toma cuidado. Alavancagem, exposição gigantesca. A gente está falando de SDAO a 10 dólares. Eu não sei de onde tiram esses números, tá? Porque a gente tem que olhar o gráfico. SDAO está enfraquecido. Bateu 1,20. Tá bom, tá aqui, ó. Tá aqui, segue caindo. Segue formando fundos mais fundos. A gente não está falando de uma gema que pode até ter movimentações agressivas de baixa, tem alta volatilidade. A gente está de forma consistente caindo. Preste muita atenção nisso. Então, obviamente, SDAO não vai entrar na jogada. Dog to the Moon. Seguinte, tem esse potencial? Tem. Tem. Por que que tem? Porque é hype. Pode acelerar? Pode pegar um hype global? Pode. Eu acredito nisso? Não. O que eu acredito ou deixo de acreditar tem que alterar o que você vai fazer? Também não. Certo? Então, a gente está acelerando bastante. Agora, seguinte, seria plausível uma correção em algum momento. Toma cuidado. Vou comprar aqui, vou comprar aqui. Tudo bem, pode corrigir, tá? Então, faixas de correção plausíveis ainda são 0043, 0034. Deixarei na minha lista. Vou deixar, porque muita gente gosta de Dog to the Moon. É plausível? É. Pode acontecer? Pode. É provável? Eu só enxergo que é provável se o hype em torno desta moeda se tornar um hype global. Estou salientando isso para você. IOTA. Não. Já era. Olha só. Também, mesma coisa. Bandeirinha de baixa abaixo de um suporte muito crítico. Tá aqui, ó. Tá quase perdendo esse suporte aqui. Tá? Se perder isso daqui, aí já era. Então, IOTA não tem como. Tem que demonstrar força. Phantom tem o potencial? Olha, estava bem mais gostoso essa entrada aqui um mês atrás. Agora, você tem uma menor probabilidade. Ainda assim, pode alcançar, é um dos grandes, pode ter uma valorização? Pode. Correção, se tiver uma correção, melhora e muito o cenário de fundo ascendente, tá? Pegar ele aí na faixa de 0,50 cents, para quem sabe no cenário de out-season a gente chegar a 5 dólares, é plausível? Plausível é. Tem esse potencial? Tem. Não faço a menor ideia se isso vai acontecer. Gosto de lembrar a você. Ninguém faz a menor ideia. Então a gente sempre tem que calcular pelo risco. Qual é o risco que eu estou tomando? É esse. Qual é o risco máximo que eu posso aguentar? É esse. E aí sim a gente vai trabalhar de acordo com o Bitcoin. Tá? Então, as realizações de lucro elas são com base no Bitcoin. Então, tem uma série de indicadores que a gente utiliza para validar o topo do Bitcoin e começar a sair das altcoins. Não importa se elas fizeram uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Lembre-se disso. Então aqui ainda tem esse potencial, possibilidade? Tem. ARK, que é o projeto do Arcan Intelligence, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. Arcan Intelligence. Não, é esse aqui, Arcan USDT. Tá vendo? Puxando informação errada. ARK MUSDT, foi isso que me pediram. ARK MUSDT. Vamos lá. Vamos mudar isso aqui. ARK MUSDT. Tem esse potencial? Sendo extremamente sincero, eu uso o Arcan Intelligence. Eu gosto do produto e entendo que mais e mais pessoas vão utilizar. Tem o potencial?
Tem o potencial sim. Do ponto de vista gráfico, a gente não tem muita informação, mas, ó, a gente está num triângulo, apagar isso aqui, tendo o rompimento para cima, a gente aumenta e muito o cenário de aceleração para faixas bem mais agressivas. Tá? Então a gente pega aqui, eu posso até ajustar um pouco menos. Então do ponto de vista gráfico, tem esse potencial? Está muito próximo, tá? 1,80, 14 dólares, tem o potencial, market cap, projeto, utilização, toda a parte de sistema, eu vejo sim um cenário plausível. Então a gente está chegando aí a mais um projeto que tem esse cenário como plausível. Eu vejo isso plausível. E você? Você acha que tem essa possibilidade? Arca Intelligence, o site que mostra a carteira que cada empresa, grandes empresas, BlackRock, governo americano, governo alemão e por aí vai, o que estes projetos têm em carteira. Muita gente usa. Você também usa? Será que tem essa possibilidade? Avalie, porque do ponto de vista gráfico, a gente está sim diante de um cenário plausível. O volume comprador está se tornando ascendente. Eu acho que vale a pena ficar de olho em ARKM USDT. O que mais que eu tenho aqui? FTM, GLQ. GLQ. Muita gente me pede GLQ. E eu não tenho muita informação gráfica. Tá? Então, eu vou deixar ele em hold, em amarelinho aqui. Por quê? Porque eu quero fazer uma avaliação completa do projeto. Para a gente poder discutir. Olha, esse projeto aqui, embora no gráfico a gente não tenha muita informação, a gente tem um projeto que é assim, assado, desse jeito, ele pode ter essa valorização. Graficamente, a gente tem muito espaço, tá? Muito espaço. Tamanho de mercado, market cap, tem espaço? Tem espaço sim. Setor tem espaço? Tem espaço sim. Mas a gente precisa de mais informação, porque o gráfico não nos dá tanta informação. O que você acha? Diga aqui embaixo. E, deixa eu colocar amarelinho aqui. Immutable X tem potencial? Vamos analisar. Estamos a 1,50. Teremos que chegar a 15. Mercado saiu lá de baixo. Tá? Lá de baixo. Espera aí que eu vou traçar isso direito porque tá horrível, né? Saiu lá de baixo. Foi até 3,75, caiu 50%. Estamos dentro da faixa de retração de Fibonacci. Este ponto é muito mais plausível. Agora, 1,50 a gente poderia alcançar na extensão máxima. É plausível. Embora esse já seja um projeto mais robusto, o setor e o que o projeto está entregando podem levá-lo sim a um hype, porque neste momento o mercado está um pouco morto para esse setor e pode trazer uma evolução interessante quando o varejo começar a voltar para o mercado. O que é o varejo? São os investidores tradicionais. Na verdade, não são os investidores tradicionais, que nós somos os investidores tradicionais e tem os institucionais. São os investidores comuns voltando. São aqueles investidores que veem o Bitcoin. Caramba, o Bitcoin voltou a subir, cara. O Bitcoin está a 75, 80, 90, 100. São esses investidores que voltam para o mercado e aí acabam se interessando nos setores mais simples. Inteligência artificial, gaming, quiçá RWA. Tá? Então são os setores mais objetivos para as pessoas se identificarem. Do ponto de vista gráfico, tem o potencial? Tem o potencial sim. Tá? Tem o potencial como projeto, tem o potencial graficamente, mas começa a se tornar provável quando a gente começar a romper esta faixa de 1,87. Só que, lembre-se, risco-retorno. Você tem que avaliar o risco e o ponto de posicionamento se você está visando esse tipo de resultado. Combinado? Mais uma vez, lembre-se, isso aqui não é indicação de compra. Não é para você pegar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V e comprar tudo achando que você vai fazer 10 vezes com certeza. Não é isto que a gente está buscando. Eu quero levantar a discussão. O
que você acha? Você tiraria algum ativo, você colocaria outro? Coloca aqui nos comentários. Lembre-se, mais uma vez, você tem que investir no seu conhecimento e tem que avaliar projeto a projeto para poder investir de forma inteligente. Porque no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. E aqui eu só tenho vídeos educacionais, zero indicação de compra ou venda. Mas, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.